Como você se sente servindo a um Deus que nunca perde o controle? Que quando parece que tudo na nossa vida deu errado, Deus coloca um parágrafo e faz com que toda a história de dor que aconteceu na página anterior, no capítulo anterior, que toda a história de fracasso das linhas anteriores, um parágrafo de Deus muda tudo. Meu irmão, isso é muito, muito forte. Um parágrafo de Deus muda toda a história. Talvez a história da sua vida tenha sido escrita por muitas pessoas. Às vezes por você, às vezes por pessoas que lhe feriram, às vezes por pessoas do seu passado, às vezes por familiares, amigos. Cada pessoa que vem parece que escreve uma linha na sua história. Às vezes são linhas boas, às vezes são parágrafos bons, às vezes não. E a gente muitas vezes carrega a história escrita pela mão dos outros na nossa vida. Só que quando o Senhor pega a caneta e diz, agora quem vai escrever sou eu, tudo muda. Porque todas as outras coisas que escreveram, elas vão perdendo peso, elas vão perdendo a importância, porque o novo que Deus escreve é muito bonito. O novo que Deus escreve é muito belo e enche o nosso coração de alegria. E parece que até aqueles parágrafos que nos fizeram chorar, até aquelas linhas que nos fizeram sofrer, quando a gente lê a história completa, poxa, né que Deus transformou a tristeza em alegria? Tem um texto do Evangelho de João que diz assim, a vossa tristeza irá se transformar em alegria. Pastor, por que você está falando isso? Os capítulos de hoje se referem exatamente a isso. Quando você pensa que aquilo é para te ferir, quando você pensa que aquilo é para sua vergonha, quando você pensa que aquilo é para o seu fracasso ou é uma mancha, Deus pega isso e diz, meu filho, se você se render, eu transformo isso em coisas para me glorificar. Pastor Gabriel, não estou entendendo. Vou fazer tópico a tópico. Os capítulos de hoje é o capítulo 38, 39, aliás, o capítulo 38 ao 40, né? 38, 39 e 40. Capítulo 38 é a história de Judá com Tamar. Você leu o 38, você viu que em Gênesis 38 existe uma situação na família de Judá muito delicada e escandalosa. Os filhos de Judá, né, eram maus e perversos. Isso fez com que eles morressem logo. E esta mulher Tamar era casada com um dos filhos de Judá. Ao passo que tanto o primeiro filho quanto o outro filho que casou com Tamar foram maus e Deus os matou. Deus os puniu e, com a justiça dele, os castigou. Beleza. Só que Tamar, ela é esquecida, ela é rejeitada. Judá diz, quando o meu outro filho ainda estiver em idade para casar, eu colocarei você, né, à disposição dele. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E não foi colocado. Tamar é escanteada. Ela continuou viúva na casa do pai dela, esse é o decorrer do versículo, ela continuou esquecida. E acontece que Tamar teve uma estratégia. Tamar engana seu sogro Judá. Judá da tribo de Judá. E ao enganar ele, ela se fingiu de uma prostituta. E ao enganá-lo, o que é que ela fez? Ela tomou dele o seu bordão, que era o cajado, e o seu selo, que era um cordão, né? A depender das traduções, na minha tá assim, verso 18 de Gênesis 38. Ela disse, eu quero o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Olha que coisa interessante. Selo, cordão e cajado. Aqui tem um símbolo espiritual nesses objetos. Autoridade, força e segurança. Quero só abrir um parênteses aqui para fazer esse comentário. Quando o inimigo lhe oferece uma proposta, é para lhe roubar uma dessas três coisas. É para lhe roubar uma dessas três coisas. O selo era quando ele oficializava documentos. As pessoas usavam aquilo como uma espécie de carimbo de cartório. O cajado representa a caminhada, né? E o cordão representa suas posses, sua sinceridade, sua fidelidade. Quando eu olho para isso daqui, eu percebo que muitas vezes o inimigo quer negociar em uma dessas áreas. Mas cabe outro vídeo para comentar só acerca disso. O que eu quero falar é que Tamar aqui engana o seu sogro
E lá na frente, quando a barriga dela começa a crescer, porque ela é engravida, vão falar para Judá que uma mulher, a nora dele estava grávida. E chegam para Judá e disse, pois é, rapaz, ela se prostituiu, vai ser apedrejada, que ela seja queimada. Só que quando chegam para confrontar ela, já meses depois do ocorrido, ela diz, o homem que teve relações comigo foi o que é dono dessas coisas. Aí mostrou o cordão, o cajado e o selo de Judá. Isso é algo que parece escabroso, que é terrível. Mas olha que coisa interessante. Dessa descendência aqui, nasceu a descendência de Jesus. Pastor Gabriel, por que você está ressaltando esse tópico? Porque Deus ele é tão bom e tão perfeito que até mesmo nas nossas histórias de fracassos e histórias de pessoas quebradas, Deus escreve um plano de redenção. Isso mexe muito comigo. Deus escreveu um plano de redenção com pessoas quebradas. No plano de redenção da Bíblia, tiveram personagens quebrados, defeituosos e pecadores. A Bíblia não esconde nenhum dos fracassos dos seus heróis. Não esconde nenhum dos pecados dos seus personagens. Mas ela tem uma mensagem clara. Apesar dos pecados, Deus ainda fez. Deus pegou essa falha, Deus pegou este momento do passado de Judá, vergonhoso, e disse, rapaz, eu vou trabalhar aqui. Eu vou usar isso daqui para minha honra e para minha glória. E através dessa mulher, que foi Tamar, nasceu a linhagem do rei Davi, nasceu a linhagem de Jesus Cristo, a linhagem do Messias. Rapaz, seu passado pode até ser forte, mas ele jamais vai conseguir cancelar a força de Deus de escrever uma nova história. O nosso passado muitas vezes é muito tenebroso, muito triste, muito terrível. Às vezes o passado de alguém é marcado por condenação, é marcado por culpa, é marcado por abusos, é marcado por histórias assim, por violência, por agressão, por roubo. Mas quando Deus entra em ação, até esta mulher aqui, ela participa do plano. Até este homem aqui participa do plano. É incrível, né? Deus é muito bom, né, gente? A sua história pode ter sido uma história de pecado. A sua história pode ter sido uma história terrível. Mas se você se render a Deus, Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar e fazer com que essa parte da sua história glorifique a Ele. O seu pecado, a sua dor, a sua angústia podem se transformar em parte do seu testemunho, se você se entregar a Deus. Capítulo 39 é José na casa de Potifar. E José na casa de Potifar, ele prospera porque Deus era com ele. Quem está com Deus, quem está fiel a Deus, quem é fiel à visão, quem é fiel ao sonho, vai prosperar. É incrível. Interessante dizer que quando Deus te dá um negócio, quando Deus coloca... Eu brinco com a minha esposa, né? O termo que eu uso com a minha esposa Isla, ela está assistindo esse vídeo, amor, te amo, você é a mulher de Deus na minha vida, você é o meu presente. Eu brinco com Isla, que a gente aqui e acolá bate um olho nos irmãos e diz, rapaz, esse aí tem um plim-plim. O que é esse plim-plim, pastor Gabriel? É quando a gente bate o olho numa pessoa e vê um brilho diferente nessa pessoa. A gente olha e diz, meu Deus do céu. Sabe, tem gente que você olha e diz, fulano, cicrano tem um brilho diferente, sabe? Deus colocou um negócio assim caprichado nele. Isso era José. José tem um brilho tão especial, uma unção de liderança, uma unção de prosperidade, que aonde esse homem chegava, botava o pé, ele era colocado como líder, era colocado como governador, era colocado como administrador e aquilo dava certo, é incrível. José chega na casa de Potifar e Potifar prospera porque ali estava um servo de Deus. Você que é servo, você que trabalha numa empresa, você que trabalha numa loja, você que trabalha num mercado, o seu patrão prospera só pelo fato de que você está nessa loja. O seu patrão vai crescer e vai prosperar pelo fato de que você é temente ao Senhor. E por amor a você, Deus está abençoando o local que você trabalha. Por amor a você, Deus está abençoando a sua empresa. Ah, pastor, mas por amor a você, Deus está cuidando. Deus está protegendo empresas de crises, porque servos dele trabalham lá. Você sabia disso? Você sabia disso, né? Você sabe disso, né, meu irmão? Deus protege empresas, lojas, firmas, estabelecimentos da crise, porque lá tem servos que dobram os joelhos, que servem. E Deus diz, rapaz,
vou proteger da crise. E esse servo aqui não vai ser colocado para fora. Eu vejo isso acontecendo. É a mão de Deus sobre a sua vida. José chega lá e aí Deus prospera. O Senhor, Deus estava com José. José estava em outra terra, mas Deus estava com José. José tinha perdido sua família, mas Deus estava com José. José tinha perdido sua casa, mas Deus estava com José. Não importa se você está longe da sua casa, longe da sua família, longe da sua terra, em terra estranha, na posição de escravo, na posição de servo. Se Deus estiver com você, tudo vai ficar bem. Comenta aqui embaixo. Se Deus estiver comigo, tudo vai ficar bem. O que acontece? Acontece que José encontra favor diante dos olhos de Potifar e esta mulher, a mulher de Potifar, começa a ter desejo sexual por José. Começa a se afeiçoar com José. Porque a própria Bíblia diz, no verso 6, que ele tinha um bom porte e tinha uma boa aparência. Era um rapaz jovem, cheio de vigor. A mulher bateu o olho e disse, vou namorar com ele. Coisa do cão, irmão. Coisa do cão mesmo, coisa do Satanás, para derrubar o pobre do José. A mulher bate o olho e disse, eu vou lá, vou agarrar ele. Vocês conhecem a história. José diz não, se esquiva. Em determinado dia, essa mulher rouba as vestes de José e ele foge nu, para não cometer o pecado de adultério. Olha que coisa interessante. José, talvez você nunca tenha ouvido isso antes, José teve a sua túnica roubada pelos seus irmãos. José teve a sua túnica roubada pela mulher de Potifar. A próxima túnica que José vestir não será tirada dele. Eu deixo para comentar isso quando ele se tornar governador amanhã no próximo vídeo. Mas ele teve a sua túnica do seu pai roubada. As vestes dele aqui foram também roubadas pela mulher de Potifar. José aqui me ensina uma lição muito preciosa sobre pecado. Não brinque, fuja. Não brinque. Se você tem uma área de tentação na sua vida, área que vai ficar constantemente lhe expondo. Você sabe o que a gente aprende lidando com moradores de rua, lidando com dependentes químicos? Fuja das áreas de tentação. Cara dependente químico não vai ficar trocando ideia com um drogado na praça. Ele vai vazar. Não vai andar no mesmo lugar, não vai caminhar na mesma calçada. Ele vai fugir. Se aquilo dali representa tentação para a vida dele, fuja. Você não se conhece. É melhor fugir de uma tentação do que cometer pecado. A melhor estratégia para vencer o pecado é fugir, irmão. Bate em retirada. Corra. Vai ter momentos que o inimigo vai lhe encurralar, mas fuja. A melhor coisa é você fugir. Corra, se afaste. Qual é o preço da sua santidade? Então ore a Deus para que o Senhor lhe dê coragem, para quando o pecado bater a sua porta, você fechá-la, para quando o pecado lhe encontrar numa esquina, você tenha coragem de fugir. Você não fique lá resistindo, não, eu sou muito forte e tal, que conversa. Tanto eu quanto você sabemos que nós somos fracos, encarecemos da graça de Deus. Então José foge, só que a mulher comete aquele escândalo, você está ligado, e José vai parar na prisão. Quando José chega na prisão, acontece que na prisão, olha só, mais uma vez, José é colocado como líder. Verso 23 do capítulo 39 diz, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. Deus colocou um amor no coração do carcereiro por José. E acontece que ele é colocado mais uma vez em uma posição de liderança. Talvez você tenha sofrido injustiças na sua vida, mas as injustiças que você sofre não afetam a justiça de Deus. As injustiças que você sofreu na sua vida não mudam e não definem a justiça de Deus.
Aqui na terra vamos sofrer injustiças. Vamos ser caluniados, vamos ser perseguidos, vamos ser apontados, vamos ser criticados, mas isso não define a nossa vida. O que define a nossa vida é se estamos justos diante do justo juiz. Se perseguiram nosso Senhor e Salvador Jesus, por que não vão perseguir a cada um de nós? Então não se espante de ser odiado por um mundo que primeiro odiou o seu Senhor. Não se espante de ser perseguido por um mundo que primeiro perseguiu o seu Senhor. Não se espante de ser caluniado por um mundo que primeiro humilhou e caluniou o seu Senhor e o seu Salvador Jesus. Apesar de José sofrer uma dura injustiça no caso da mulher de Potifar, Deus estava com José. E no capítulo número 40, José interpreta 2 sonhos, né, do copeiro e do padeiro. E vocês conhecem muito bem essa história. José continua servindo, mesmo na prisão, sempre servidor, sempre um bom líder. Mas eu quero encerrar esse vídeo, porque eu já estou passando da hora, trazendo para você a seguinte reflexão. José é preparado por Deus na casa de Potifar e no cárcere. Como assim, pastor Gabriel? Não estou entendendo. José iria governar sobre 7 anos de bonança e depois sobre 7 anos de escassez, até ser confirmado como governador absoluto do Egito. Capítulo 39 e capítulo 40 é Deus trabalhando José. É estágio, é discipulado, é prática de campo, é aula prática de Deus. Quando José é colocado na casa de Potifar, Deus diz, aprenda a administrar na casa da riqueza. Aí José aprendeu a lidar com muita coisa. Com muitas quantias, com comida da melhor qualidade, com fartura. Quando Deus tira José desse lugar e coloca ele dentro de uma prisão, Deus diz, agora aprenda a lidar com escassez. Aprenda a liderar quando os recursos são limitados. Quando o alimento não é tão bom. Quando a bebida não é tão boa. Qual é o alimento, aliás, qual é o ambiente mais escasso do que a prisão? Então Deus estava treinando José, meu filho. Eu vou lhe levar num lugar tão grande, mas primeiro eu preciso treinar você a lidar com muito e a lidar com um pouco. Não era acaso, não foi coincidência. Era Deus trabalhando. É assim que eu quero encerrar esse vídeo. Aquela circunstância da sua vida que você achou, poxa, pastor, que infelicidade, que azar, que falta de sorte. Nem era. Era Deus trabalhando. Era Deus lapidando. Por isso que do início desse vídeo eu comecei dizendo como é servir um Deus que nunca perde o controle. Eu digo para você como é. É muito bom. É tão bom que eu posso confiar de olhos fechados. Curta esse vídeo, se inscreva aqui embaixo e deixe seu comentário. Ah, e não esqueça de compartilhar com 5 pessoas. Tchau, gente. Deus te abençoe.